Mais alguma pergunta? É só uma coisa, por gentileza. Então, em relação ao ser final no começo, né? Eu sempre tenho essa pergunta sobre o ser final, porque eu falo, eu não posso mudar nada do que eu já fiz, mas eu tenho interesse em mudar o que eu posso fazer daqui para frente, alguma, assim, não mudar, né? Porque eu não sei nem o que eu vou fazer, mas de forma que as coisas se tornem melhores, as que não foram feitas de maneira adequada lá atrás. Eu falo em relação à vida em geral, né? Por isso eu sempre estou perguntando sobre o ser final, porque eu fico imaginando que você pode mudar a tua realidade a partir do momento que você pensa em mudá-la, né? Mas dentro do contexto de que há realidades que podem ser mudadas e outras não, né? Mas Então, agradeço. não, o que você falou, é, veja só, você disse assim, que existem coisas do passado, né, que a gente não consegue mudar. Mas, assim, é claro que se a gente pensar que os fatos a gente não consegue mudar, mas a interpretação dos fatos eles podem ser repensados, se nós pensarmos, né, o passado assim, então nós poderíamos dizer que o passado pode ser alterado, porque ele pode ser reinterpretado. Então, por exemplo, quando uma pessoa cai no divã, né, do psicanalista, e aí o psicanalista ele começa a conversar contigo e nessa conversa ele percebe que ali, né, fazendo alguns relatos de como você se comporta, né, e voltando um pouco mais, né, de como você agiu no decorrer da sua história, existe aí um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento está levando você a uma espécie de mal-estar e é por isso que você está lá no divã, né, diante do psicanalista que percebe a neurose. Então, veja, o psicanalista, quando ele te ajuda a lidar, né, com aquilo que aconteceu no passado, então, supondo que seja um acontecimento traumático, veja que ele está te ajudando a ressignificar o passado, a ver o passado de uma outra maneira. Então, do ponto de vista factual, é claro que você não tem como ir lá e mudar, mas do ponto de vista interpretativo, você tem como ressignificar o passado. Então, esse ato de ressignificar o passado, ele pode trazer um alívio para o presente e te ajudar a repensar o modo pelo qual você vai se relacionar com isso no futuro. Tá certo? Então, veja que os fatos do passado, efetivamente, a gente não tem como mudar porque não tem como voltar. Mas nós podemos ressignificá-lo. Eu vou dar um Sim. exemplo. Vou dar um exemplo. Uma coisa que os alemães fazem muito bem. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães eles construíram e projetaram máquinas de produzir cadáveres, que são os campos de extermínio. E não só os campos de extermínio, mas também os campos de concentração. Tem uma diferença técnica aí entre uma coisa e outra. Mas, assim, eles precisam conviver com esse passado, né? Com esse Pois passado sombrio da Alemanha. Porque imagina só se você é um alemão e aí você sabe que você tem, sei lá, um avô que trabalhou nos campos de concentração, né? Matando gente. Né? Então, na verdade, o que fazer com essa memória? Então, o que os alemães fizeram? Eles conservaram a memória do horror. E aí vem a pergunta: por que os alemães, eu estou pensando a Alemanha enquanto Estado, né, enquanto país, conservaram a memória desse horror? Justamente para que isso não se repita. Isso é interessante pensar essa lógica da memória. Né? Você vai num campo de concentração na Alemanha, você vê lá pilhas de sapatos, pilhas de roupas, né, cabelo. Né? Você entra num campo de concentração, né, você ainda sente, às vezes, em alguns lugares, um cheiro de fumaça. Né? Então, veja, o que isso significa? Significa que é necessário lembrar desse passado horroroso,
justamente para que possamos pensar o presente, né? E abrir os caminhos para o futuro, para justamente esse passado sombrio não se repetir. Então, nesse sentido, eu acho que, do ponto de vista filosófico, enquanto capacidade de julgar, nós somos capazes de ressignificar o passado, avaliar o presente e lidar com as dificuldades do presente e projetar o futuro. É por isso que a filosofia ela é tão importante, é por isso que a filosofia ela é tão relevante. Mas obrigado pela sua pergunta, viu? Eu que Pergunta muito agradeço. boa.